Queridos irmãos, queridas irmãs, quero convidá-los e convidá-las para que nós façamos algumas reflexões em torno da Trindade Universal. E o Espiritismo vem explicitar este tema com muita propriedade. Antes, porém, torna-se um tanto quanto interessante formularmos a seguinte questão: por que Deus não nos criou perfeitos? Ora, que mérito teríamos se fôssemos criados acabados, prontos? Qual seria o objetivo do existir? Qual seria o propósito de sermos imortais, se já não tivéssemos que passar por experiências consideradas muito importantes para que um dia nós sejamos espíritos felizes? O pensador espírita Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, responde a essa questão dizendo que se nós fôssemos criados perfeitos, estaríamos vivendo uma perpétua inércia, estaríamos numa monotonia constante, portanto, vivendo sem as metas, os objetivos para os quais nós fomos gerados. E mais, vem o Espiritismo acrescentar: somos os artífices da nossa própria perfeição. Deus, conforme disseram os Espíritos ao professor Allan Kardec, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E Ele cria eternamente. E nós fomos criados com princípios que vão se desenvolvendo ao longo dos séculos. Nosso eu imortal peregrinou pelos reinos inferiores. A nossa individualidade foi constituída passando por esses processos onde imperava o determinismo absoluto. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Mas não houve um salto quântico do reino animal para o hominal, e sim, a evolução, ela é gradativa, persistente. O princípio inteligente, que é a definição de espírito, foi se elaborando, e os princípios que estão em nós e que também chamamos de faculdades espirituais, a princípio embrionárias, vão se desenvolvendo, porque para que o espírito possa ser puro e perfeito, é necessário que ele esteja envolvido por matéria densa. Nós descemos. Quando se fala em religião, estamos nos referindo, como o termo etimologicamente falando é religare. Saímos de Deus, ser imanente, e a Ele retornaremos puros. Todavia, compete-nos, no uso do livre-arbítrio, construirmos a nossa felicidade. Por que não é diferente? Ora, se a inteligência suprema estabeleceu que assim seja, porque criou leis perfeitas, imutáveis, eternas, é porque sabe que nós, por mais que passemos por dificuldades, elas são necessárias para que as nossas potências espirituais vão se exteriorizando.
como disse o Divino Mestre Jesus, Ele nos trouxe a mensagem do Evangelho, que é o roteiro a ser seguido. Então nós sabemos que para que nós possamos alcançar essa condição de espíritos plenos, só é possível através da pluralidade das existências. Às vezes alguém diz assim: nossa, mas eu não me recordo do que vivi em outras existências. Quais foram as minhas experiências? Ainda bem, meu irmão e minha irmã, uma vez que éramos mais ignorantes e, portanto, errávamos mais. E, errando, nós estamos infringindo as leis divinas, e infringindo-as, nós sofremos as consequências, os efeitos que denominamos expiações. Não é Deus que está nos castigando, mas sim, em sua sabedoria infinita, através dos nossos erros, há o processo de corrigenda. Nós vamos nos corrigindo. Quando nós estávamos no plano espiritual antes dessa reencarnação, bem como das anteriores, nós escolhemos as nossas provas. E nem todos nós que estamos passando por aflições, nem todos nós que estamos sofrendo, nem todos nós que somos flagelados pela dor, estamos neste mundo expiando ou pagando dívidas. Não. Às vezes nós escolhemos uma vida de lutas, de desafios, de dificuldades, porque nós cremos que será o meio de alcançarmos o progresso anelado. Uma vez que, se o espírito não se movimentar, ele vai ficar semelhante à pedra. Que pedra? Aquela que um dia vai se movimentar, não por vontade própria, mas sim sendo alvo de uma influência do meio, como por exemplo as tempestades, os furacões, os tremores de terra, e essa pedra vai se deslocar, fazendo uma analogia para conosco, enquanto seres humanos perfectíveis, estaremos sujeitos aos sofrimentos que vêm justamente nos aprimorarmos. O Divino Mestre Jesus, ele, antes que o nosso mundo existisse, já era um espírito perfeito. Estima-se que o nosso planeta tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ele já era um Cristo de Deus. E ele, enquanto governador espiritual da Terra, tem como assessores aqueles espíritos angélicos que também podemos chamar de instrutores da humanidade. E estes seres excepcionais descem e contam com outros espíritos menos evolvidos para cooperarem na obra do Senhor. E todo o bem que existe e persiste no mundo vem do Sagrado Coração de Jesus para todos nós. Então, quando nós pensarmos que os nossos sofrimentos estão atrozes, que parece que a nossa cruz está extremamente pesada, não nos esqueçamos que Jesus mostrou-nos aquilo de que nós carecemos saber, para que a nossa cruz, que também pode ser o fardo, se torne leve. E essa leveza parte do pressuposto da observância das leis do Criador. Quando nós escolhemos as provas para a nossa existência atual, lá no mundo espiritual, os mentores da sabedoria mostraram-nos aquilo que nós experienciamos no pretérito e onde nós falimos moralmente. E como o Senhor determinou, e aí é o determinismo relativo,
e não absoluto, porque o absoluto é para os reinos inferiores e o relativo é para nós outros que temos a vontade e a razão. Estes espíritos mostraram-nos aquilo que se faz necessário para que nós possamos superar o que trazemos em nossos espíritos e que tem servido de embaraços. E esses embaraços, muitas vezes fomos nós mesmos que os criamos, quando negligenciamos os nossos deveres, na convivência com os nossos familiares, nas nossas interações sociais, naquilo que deveríamos fazer e que nos comprometemos, mas no entanto, aqui fomos indiferentes. Todos nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Porque, ainda que não tenhamos letramento, ainda que sejamos analfabetos, não saibamos ler os signos, não saibamos ler os símbolos, não saibamos nos expressar, mas quem assim está temporariamente, não quer dizer que sempre foi desta forma em outras existências. Isto porque, 2 pontos. Primeiro, às vezes um espírito genial usou mal a sua inteligência na existência passada, e ele opta, porque não tem outra escolha, reencarnar trazendo limitações intelectuais, e vem débil, vem trazendo problemas cognitivos, e não consegue se situar tal como fora no passado. Não é um castigo, mas sim ressalta-se a questão 621 em O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec. E os mentores da humanidade responderam: na consciência. Então nós mesmos é que vamos determinando o nosso destino. E nenhum de nós está entregue à própria sorte. Nenhum de nós. Ninguém está desamparado. Ninguém. E quando nós refletirmos a respeito das nossas aflições, não nos esqueçamos do que disse Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas às vezes essa consolação não acontece a pessoa de livrar-se das suas provas, das suas expiações. Mas sim, ocorre quando nós percebemos que essas provas e que essas expiações, elas vão nos moldando, e trazemos em nós mesmos, quando eu disse da Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, ou como fala o pensador Leon Denis, Deus, essência, substância e vida. Nós temos um laço fluídico, semimaterial, ao qual estamos ligados indelevelmente, inseparável de nós, que chamamos de perispírito ou corpo espiritual. Aquilo que nós vamos substancializando em nós, aquilo que vamos edificando em nossas almas, este corpo espiritual vai registrando. E com essas marcas ou esses registros, o nosso corpo espiritual, ele vai externando aquilo que trazemos em nós. Quando amamos, quando fazemos o bem, quando praticamos a caridade, o nosso corpo espiritual vai se tornando mais leve, diáfano, iluminado. Ao contrário, o nosso corpo espiritual
vai se obscurecendo, escurecendo, tornando-se mais denso. Portanto, o seu peso específico, ele fica mais pesado. E nós iremos, e vai aqui uma curiosidade, que é comum a todos nós que ainda estamos na carne. Onde iremos após a nossa desencarnação? É só analisarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, pois são esses os elementos que vão estabelecendo o peso específico do nosso corpo espiritual, através do qual nós estaremos na dimensão espiritual após o nosso passamento. Os nossos pensamentos, eles são considerados, segundo o Espírito Emmanuel, através do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, como plasma fluídico. Através do pensamento nós vamos criando. Então, quando nós pensamos, nós vamos gerando as nossas energias e vamos estabelecendo a nossa assinatura espiritual. E somos encontrados pelas leis de Deus através desta assinatura ou dessas energias. Pensemos, um grupo de espíritos que não precisam mais reencarnar, espíritos que já passaram por todos os graus evolutivos e que são espíritos felizes. Como esses nossos irmãos mais elevados se apresentam nos mundos felizes? Se apresentam como desejam, mas não podem fugir da própria grandeza. Então os espíritos descrevem, e aqui é uma informação do livro Dor Suprema, pela médium Zilda Gama, pelo espírito de Victor Hugo, onde esses espíritos se manifestam envolvidos em mantos de luz. E esses mantos, eles fazem parte da essência desses espíritos. E esses mantos, eles têm cores. E as cores desses mantos estão relacionadas às virtudes daquele espírito. Então, a cor do amor é uma, a cor da humildade é outra, a cor da sabedoria é outra. Então as cores têm fundamentos e elas estão intimamente ligadas aos nossos sentimentos, como por exemplo um azul celeste. Se o espírito tem sua aura ou seu campo aura é campo, mas que entendamos, psicosfera espiritual, o azul quer dizer que aquele traz a religiosidade em sua maneira de ser. Então lá neste mundo não existem espíritos que ocultem os pensamentos dos outros, bem como os seus sentimentos. E todos se amam de verdade, todos são felizes na convivência, vivem harmoniosamente bem. E esses espíritos que, é claro, ainda que sejam perfeitos por quê? Porque não tem qualidades inferiores, não tem defeitos morais, não tem. Por que que esses espíritos são considerados puros? Porque eles não têm mais o que resgatar, eles não têm mais em que errar, porque eles já são espíritos que conquistaram a comunhão com o Criador, com a inteligência suprema.
E aí alguém pode estar se perguntando, então quer dizer que a partir de hoje, na eternidade, eu sou um espírito perfeito? Muito bem. E agora? O que eu vou fazer da minha perfeição? Descer. Como? Descer. Você não é perfeito? Sim, eu sou. Você não é feliz? Sim, eu sou muito feliz. Então, sabe aqueles irmãos lá do planeta Terra? Desce. Vai ajudá-los. Vai cooperar com eles em suas dores. Vai iluminar as suas consciências. Vai servir com Jesus para que também se elevem e conquistem a felicidade que você conquistou. Isso é um grande propósito para esses espíritos. Graças a Deus, é assim o mecanismo da vida. É assim que a inteligência suprema age em nós e fora de nós. Porque Deus não pode ser circunscrito. Deus não pode ser limitado. Deus é o infinito que se manifesta no finito. Ele está em nós e fora de nós. Reitera-se, como disse o apóstolo Paulo. Assim como as aves estão no céu e os peixes no oceano, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Que maravilha! Que bom pensar que o nosso Pai, conforme Jesus se referiu a Deus, porque não perdeu tempo em explicar a natureza íntima do Criador, Ele o chamou de Pai. E mais, a expressão maior do amor. E este Pai é tão sábio, tão poderoso, que Ele consegue ouvir cada um de nós no silêncio da nossa alma. Sabe aquele momento que estamos a sós, aparentemente, e dizemos: Pai, me ajude. É uma prece de súplica, nem precisa dizer mais nada, e o Pai vai te responder no tempo dele e de acordo com a sua necessidade, com a minha e com a nossa. Ele é um Pai que quer, que deseja ardentemente que um dia nós possamos viver num plano de felicidade eterna. Mas até lá, nós temos em nosso processo de ascensão as enfermidades. Por que adoecemos? Porque somos ainda espíritos falíveis. Na essência, não. Porque a nossa essência é divina. Mas assim como a semente encerra o fruto do futuro, é necessário que a semente germine no seio da terra. Nós também precisamos nos transformar. A semente germina, se desenvolve, dá flor e fruto. Nós também, um dia, seguindo deste princípio, daremos frutos de puro amor e de pura sabedoria, que são as duas asas que nos conduzem a Deus, conforme o benfeitor Emmanuel. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos muito amados por Jesus. Muito. Mas é um amor que não pode ser mensurado. E Ele tem, como por exemplo nessa instituição, na Casa de Amparo Nosso Lar, cooperadores sábios do invisível, que vêm nos atender naquilo que nós estamos precisando. Mas que ninguém se sinta desapontado se não foi agora, se não foi ontem, ou antes de ontem, ou qualquer dia desses, que buscou algo que não encontrou. Você não encontrou em termos conscientes, mas você recebeu. Porque muitos de nós, às vezes, precisamos ver para crer, mas abra seu coração e procure sentir essa vibração amorosa do Pai que te envolve e que fala com você lá no recesso da alma, através da inspiração,
através da intuição, através do seu anjo guardião, do seu guia espiritual, dos amigos espirituais que acompanham o seu processo de ascensão. Nós somos a maravilha da criação. E quando eu falo nós, eu estou me referindo ao Espírito. Somos espíritos. E a matéria é imprescindível, é fundamental para que um dia nós sejamos espíritos, que não passemos mais por tudo aquilo que nós conhecemos e que chamamos de sofrimento. Precisamos ampliar o nosso entendimento a respeito da nossa condição de espíritos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós trazemos as nossas heranças psicológicas, passamos nessa existência os reflexos do passado. Existem aqueles que desde o berço ao túmulo só passam por sofrimentos, só passam por momentos difíceis, dolorosos. Mas esses irmãos podem ter na próxima existência uma encarnação tranquila. Olha que maravilha! Pode reencarnar num lar mais abastado, pode não passar por necessidades materiais cruciantes, pode ter uma vida mais feliz, embora ainda seja um espírito que erra, que errou e que se endividou perante a contabilidade divina, mas Deus lhe dá essa encarnação para que ele possa refazer-se. Retornando para o mundo espiritual, ele vai perceber que recebeu aquelas benesses naquela existência que findou, e vai pedir aos mentores, que em nome de Jesus irão atendê-lo, para continuar o seu progresso espiritual, resgatando as dívidas que ainda constam na sua ficha de espírito imortal. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs? Portanto, aproveitemos o tempo, reflitamos sobre aquilo que nós temos cultivado em nossos corações, os nossos sentimentos, vigiemos os nossos pensamentos e façamos as nossas orações pedindo ao Senhor que nos auxilie, a fim de que possamos, ao retornarmos para o plano espiritual, que sejamos espíritos vitoriosos sobre nós mesmos. Como disse Jesus, eu venci o mundo e com ele nós venceremos também. Graças a Deus, e que o Senhor nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, nós o agradecemos, Senhor, pela bendita oportunidade desses momentos, onde refletimos a respeito do amor e da sabedoria de Deus, bem como, Senhor, da sua divina presença em nossas vidas. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja.